Vamos passar agora, né, em alguns elementos aqui do Elementor que eu ainda não mencionei. Vamos ver como você faz para editar esses elementos, como você faz para adicionar esses elementos na sua landing page, se ainda não tiver, ou se tiver, como que você faz para editar, né, adequar eles da melhor forma para você. E vamos focar aqui nos elementos que são um tanto quanto diferentes na hora de editar, né, não são parecidos aqui com texto, imagem, botão, etc. E como que você faz aí a edição deles, beleza? Vou puxar uma seção aqui, no caso, uma aqui em cima para servir pra gente. A altura eu vou colocar como mínima. Acho que uns 850 já tá bom. Isso aí, beleza. Eu desativei aqui os elementos do Pro, né? Porque hoje o que interessa pra gente realmente são só os elementos do Elementor Free aqui, tá? Tem bastante coisa pra gente falar. Então vamos começar aqui por essa parte do básico, né? Que são os elementos principais aqui que a gente sempre vai estar usando na hora de construir as nossas páginas. Vamos puxar essa parte de vídeo aqui que eu acredito que eu não tenha mencionado ainda. Definir uma margem aqui, né, de 20 nessa coluna, para ficar um pouquinho mais visível. Beleza? Eu mostrei para vocês anteriormente como que você faz para adicionar vídeos aqui na seção, tá? Para servir de background, né? Só colar o link do vídeo aqui, etc. Você faz o resto das edições da forma que você preferir, né? Como reproduzir uma vez, reproduzir no celular, etc. Né? E agora vamos ver como que a gente faz para adicionar um vídeo aqui dentro da coluna. É para servir ali como uma apresentação, é um vídeo ali pode ser de um comentário ali sobre um cliente, né, uma review, né. De repente vai precisar sim que você utilize aqui esse elemento de vídeo nas suas landing pages, tá? Como que você faz a configuração? Ah, Basta clicar aqui, né, no vídeo, já vai abrir aqui para você na lateral do Elementor as opções dele. E aí vai ter aqui a fonte, normalmente a gente deixa YouTube mesmo, né? A gente primeiro faz, a gente upa o vídeo no YouTube primeiro, depois só deixa o link aqui. Porque dessa forma não pesa tanto no WordPress, né? Não pesa tanto na hospedagem do que se a gente fizesse aqui, por exemplo, trocasse para auto-hospedado e fizesse o upload de um vídeo aqui para dentro do WordPress, né? Acaba que pode, né, tá dando uma dificultada, não é exatamente essa palavra, mas pode estar interferindo na velocidade, né, da sua landing page. Na hora de você começar a divulgar ela, pode ser que a velocidade da sua landing page não esteja tão legal assim, esteja demorando para carregar, etc. Então, talvez seja melhor você deixar aqui mesmo no YouTube e deixar só o link aqui, né? Realmente é o recomendado, é a forma que a gente costuma trabalhar, né? Quando tem um vídeo assim que precisa ser mostrado na landing page, tá? A gente faz o upload do vídeo no YouTube e coloca o link aqui. E aí você consegue editar algumas outras coisas aqui também, como o tempo de início do vídeo, por exemplo. Eu quero que o vídeo comece depois dos 5 segundos. Se eu clicar aqui no vídeo, né, ele já vai estar ali nos 5 segundos rodando. Da mesma forma para o tempo final, você consegue decidir aqui quando que o vídeo acaba. As opções de vídeo, né, tem bastante coisa aqui pra gente mexer também, como reproduzir automaticamente. Quando isso aqui está ativado, né, se isso aqui estiver ativado, sempre que a gente entrar na landing page, o vídeo já vai ser reproduzido, né? Por exemplo, pode ver que eu abri aqui a landing page numa outra aba e o vídeo já reproduz automaticamente por causa dessa opção, tá? E aí você consegue deixar o vídeo mudo também, você consegue fazer com que ele fique repetindo infinitamente, né? Como se ele estivesse em looping. O controle de reprodução você consegue tirar aqui, né? No caso seria aquela barrinha que a gente consegue puxar. Por exemplo, quero pausar o vídeo, quero alterar aqui a qualidade, quero colocar em Full HD, quero trocar de Full HD, você consegue fazer aqui no controle de reprodução. Mas você consegue também ocultar esse controle de reprodução se você quiser, tá? E aí tem outras coisas aqui como o Lazy Load que ajuda um pouco no carregamento do vídeo, né? Faz com que o vídeo carregue mais rápido aqui na sua landing page. É legal você deixar ativado, tá? Vídeos sugeridos, você pode alterar aqui para vídeo
Por exemplo, quando acaba aqui o vídeo, ó, aparece alguns vídeos aqui, né, selecionados. Tem até o meu mix aqui com o álbum do Criolo. Mas aparece alguns vídeos aqui, né, como vídeos sugeridos. Aí você pode trocar aqui para qualquer vídeo ou para vídeos do atual canal mesmo, né? Caso você tenha um canal aqui no YouTube, você quer que a pessoa continue no seu canal, você consegue fazer isso aqui, tá? Sobre a posição de imagem, por exemplo, você pode colocar uma imagem aqui nesse vídeo, por exemplo, vou puxar aqui uma imagem de um corretor aqui fechando um negócio, por exemplo. Então vai estar essa imagem aqui, agora se eu clicar nessa imagem, começa o vídeo do YouTube. Isso aqui é bem legal também, você consegue alterar aqui o ícone de... Você consegue alterar o ícone aqui de reproduzir, por exemplo. Fica o default aqui, que é aquele sinalzinho, mas se você quiser trocar para algum desses outros plays aqui, ou qualquer outro ícone, você consegue selecionar aqui também. Beleza? E aqui na parte de estilo do vídeo você consegue definir a proporção da tela, né? De repente você quer que a tela seja aqui mais quadradona assim desse jeito, ou que fique assim um vídeo para celular desse jeito também, né? Isso aqui eu não costumo alterar, deixo 16:9 mesmo que é a proporção de tela padrão aí, né? O ícone de reproduzir você consegue alterar a cor aqui, né? O tamanho também, etc. Você consegue colocar uma sombra naquele ícone. Deixa eu até atualizar essa página aqui. E vou dar um F5 para fazer as edições aqui novamente, tá? E aqui você consegue alterar o tamanho desse ícone. Antes não estava aparecendo mais, aí eu preferi dar um F5 aqui para aparecer de novo. Você consegue alterar o tamanho, você consegue alterar a cor aqui desse ícone, por exemplo, deixar verde e tal, né? Por exemplo, você tem uma landing page verde, você quer deixar o ícone aqui de reproduzir verde também, consegue. Você consegue colocar uma sombra, tirar uma sombra aqui desse ícone também, beleza? E aqui na parte de avançado tem mais tudo aquilo que a gente conhece, né? Que você consegue colocar um padding aqui no vídeo, você consegue colocar uma margem, né? Tudo isso. Você consegue definir um efeito de movimento aqui, né? Sempre que a gente vê esse ícone, esse elemento pela primeira vez, ele vai dar uma animação de entrada, né? Tudo isso você consegue definir aqui na parte de avançado. Assim como máscara responsiva, você quer ocultar, né, para o celular esse vídeo, você quer ocultar para o tablet, você consegue aqui também, tá? Tudo que a gente já conhece da parte avançada aí do Elementor. Beleza? Então vamos puxar aqui agora alguma outra coisa que a gente não tenha falado ainda. O botão a gente já falou sobre, né? O divisor acredito que a gente não tenha falado sobre ainda, mas basicamente é essa linha aqui que pode servir, né, para alguns designs. Algumas landing pages aqui tem esse divisor e não tem muito segredo na hora de editar. Você consegue centralizar aqui, ó, então se diminuir a largura ele vai estar centralizado, se eu alinhar para a esquerda diminuir a largura vai estar alinhado para a esquerda, né? Aqui o espaçamento, se você quiser, você pode tirar esse espaçamento que ele já vem por padrão, aumentar o peso, que seria a grossura da linha, né? Deixar como 2.5. Aqui a cor você consegue alterar também, se você quiser. E aqui você consegue colocar alguns elementos, né, dentro desse divisor, como texto. Você pode usar isso aqui como título, com os divisores assim, fica bem legal. Você pode colocar um ícone aqui dentro desses divisores, fica bem bacana também. Aí aqui quando você adiciona um ícone, por exemplo, aqui na parte de estilo, vai aparecer essa aba aqui de ícone para você. Você vai conseguir editar aí o seu ícone da melhor forma também, colocar um espaçamento aqui para não ficar tão perto do ícone também, os divisores ali. Você consegue rotacionar ele se você quiser, né? Alterar a cor, a posição dele, né? Tudo isso, tudo que já é padrão aqui das edições do Elementor também. Assim, né, também na parte aqui do avançado, você consegue também colocar uma margem aqui, se você quer que fique um espaçamento inferior aqui, você consegue colocar uma margem também. E aqui na parte de avançado, tudo aquilo que a gente já conhece, efeito de movimento, a máscara, ocultar aqui para o celular na parte responsiva, né, tudo isso que a gente já tem visto aqui no Elementor. Beleza? E aí tem os espaçamentos aqui também, né? Essa parte de espaçamento é literalmente um espaçamento mesmo, tá? Por exemplo, vamos fazer aqui, ó, uma situação, adicionar um título.
um texto e um botão, beleza? E aí vamos supor, peraí, deixa eu clicar nesse texto aqui, ó, editar esse texto, vou aqui na parte de texto, vou dar um Enter, só para tirar essas bordas ali. Vamos supor que eu quero colocar um espaçamento aqui entre esse título e esse texto. Eu poderia puxar, né, esse elemento de espaçamento, vir aqui e colocar 90 de espaçamento, por exemplo. Consigo. Fica perfeito, fica bacana. Só que talvez seja muito mais fácil eu só vir aqui na parte desse título, clicar aqui nele, vir avançado, no layout, vir aqui em margem e adicionar uma margem inferior de 90. Fica a mesma coisa e você não precisa adicionar um elemento a mais aqui para carregar, etc. Na sua landing page, para ele ficar aqui e tal. De repente você quer colocar esse espaçamento aqui, mas você quer diminuir a margem de cima, assim, por exemplo. Tá ligado? Quer diminuir aqui essa margem, por algum motivo. Você te dá mais possibilidades e, né, ao meu ver, é muito mais fácil você definir aqui na parte de avançada uma margem inferior para o elemento que você quer dar um espaçamento do que você puxar esse elemento de espaçamento aqui para dentro da sua landing page, tá? Bom, mas é só uma questão de preferência mesmo, se você pode utilizar o espaçamento. Talvez seja até mais simples para você no começo. Não tem problema também. Vamos duplicar essa coluna agora. Vamos puxar, né, esse elemento de Google Maps, que é bem recorrente aí nas landing pages, né? Acontece de aparecer bastante aqui esse ícone de Google Maps né? É bem interessante, né? Essa parte aqui. Para editar ele também não tem segredo, o local você consegue definir aqui. Por exemplo, vamos buscar um local. Putz, Avenida Paulista? Será que puxa aqui? Pior que puxa, eu acho, hein? Vamos dar um zoom aqui. Puxou alguma parte da Avenida Paulista aqui que cai no Museu de Artes ali. Eu não consigo, não dá pra ler o que tá escrito ali atrás. Mas tipo, basicamente isso aqui é só o Google Maps mesmo, você consegue definir o local aqui. Não tem tantas opções assim, né? O Google Maps aqui do Elementor. Poderia ter mais opções, como você editar um nomezinho aqui e tal, né? Seria bem mais legal. Mas tudo bem também, né? O Google Maps aqui do Elementor é bem funcional. No fim das contas é isso que importa. Tá, então aqui é só você colocar o nome do seu local aí mesmo. Se você tiver já uma empresa no Google Meu Negócio, você consegue puxar aqui pelo nome do Google Meu Negócio, né? Aqui no local, tranquilamente. O zoom, você define mesmo, o zoom do mapa aqui no local que você selecionou, tá? Você pode deixar o zoom lá atrás para aparecer tipo bem o continente aqui se você quiser, mas você consegue puxar aqui também para ficar um pouquinho mais perto. Normalmente eu uso entre 16, 15, 14, por aí mesmo, tá? E a altura que você consegue definir também, você quer que ela fique mais alta aqui para se encaixar nos conteúdos, você que fica um pouquinho mais estreitinha assim e tal. Uma forma interessante de usar essa parte do Google Maps é você adicionar uma seção assim, por exemplo, ó. Adicionar uma seção, aqui em largura do conteúdo você vem em largura total, espaçamento da coluna você coloca sem espaçamento e puxa esse Google Maps aqui para dentro, ó. Porque aí vamos diminuir um pouquinho aqui o zoom. Porque aí o Google Maps, quer dizer, eu acho que agora deu uma quebrada aqui no Google Maps. O Google Maps deu uma quebrada aqui, cara. Cara, volta pra London aí, vai. E tá caindo no meio do mar aqui, mano, doideira. Não, mas tipo, o Google Maps deu uma quebrada aqui, o Elementor tá de brincadeira. Então, vamos colocar a Avenida Paulista mesmo, vamos tentar dar um F5. Vamos atualizar aqui, dar um F5zão. Vamos ver se o conteúdo aparece ali no Google Maps.
não tá aparecendo agora, por exemplo, mas dá pra enxergar aqui o intuito, tá? Que é fazer esse Google Maps ali de ponta a ponta aqui da página, fica bem legal também, né? No caso, o Google Maps agora deu uma quebrada que eu não sei o que aconteceu, mas suave também. Provavelmente isso não vai acontecer pra você. Isso aqui tá acontecendo só porque eu tô gravando mesmo. Aí o Elementor ele veio fazer uma gracinha com nós. Mais suave. Tá, vamos aumentar aqui um pouquinho a altura. Beleza. E aí eu acho que desses elementos do básico aqui, eu acho que não tem muito mais mistério, né? Todos eles são bem simples mesmo, não tem muito segredo, né? Vamos diminuir essa parte do Pro. Vamos ver alguns outros aqui né, alguns outros elementos do Elementor Free aqui que a gente costuma utilizar também, tá? Você pode também, por mera pura curiosidade, explorar cada um desses elementos aqui. Por exemplo, o SoundCloud, você consegue colocar uma música do SoundCloud na sua landing page, se você quiser. Você puxa aqui e já era, né? Você consegue adicionar aqui na sua landing page. Tem bastante coisa aqui, mas vamos passar pelos principais aqui que a gente costuma utilizar na construção das landing pages também. Tem essa parte aqui tem a caixa de imagem, por exemplo, que aqui é uma imagem já com título, já com texto pré-definido. Mas esse aqui eu não aconselho muito você usar essa caixa de imagem. Tem aqui também caixa de ícone, né? Aqui, caixa de ícone já com título, já com texto, porque é bem mais fácil você só puxar cada um por si, puxar uma imagem, puxar um texto, puxar um título, do que você usar aquela caixa ali que já vem com as coisas prontas. Aqui você consegue fazer uma configuração muito melhor do que ali naquela caixa, acaba te limitando em algumas questões, tá? E aí tem algumas outras coisas aqui também, como carrossel de imagens. Aqui tem algumas landing pages, você consegue fazer um carrossel aqui com algumas imagens, né? Vamos selecionar algumas aqui, por exemplo, ó. Com Ctrl aqui eu seleciono essas três, insiro na galeria. E aí você consegue fazer uma galeria de imagens aqui, tá? Uma galeria não, é um carrossel no caso, né? Vamos deixar aqui em personalizado. Os slides a exibir eu quero que exiba uma imagem só. O esticamento da imagem não quero. Colocar aqui para ter essas setas aqui de navegação. Sem links, não quero links, mas você consegue definir aqui, por exemplo, link, ó, o arquivo de mídia. Se a pessoa clicar na imagem aqui, ela abre aqui com o título da imagem, etc. Mas aqui não é interessante, tá? Vou deixar como nenhum mesmo. Aqui mais opções, você consegue ter várias opções aí, né? O efeito você pode trocar aqui de slide para fading. Então agora não vai estar mais dando aquele slide pro lado, vai estar aparecendo assim desse jeito, né? Meio que transparecendo as imagens. Vou deixar em slide mesmo. Aí você consegue editar tudo aqui, a velocidade de animação, a direção que a imagem vem, se é da direita, se é da esquerda, deixar da esquerda mesmo. Repetição infinita, sim, né? Velocidade de execução, o tempo que a imagem passa aqui. Por exemplo, se eu trocar esse 5 aqui por 10, a imagem vai passar um pouquinho mais rápido, né? Ué, é isso? Eu acho que é isso, né? Bom, carrossel de imagem agora deu uma quebrada. Talvez eu teria que dar um F5 aqui na página de novo para aparecer essa configuração. Mas não, né? Vamos deixar em 5000 aqui mesmo, padrão. Para usar com interdição e tal, você consegue editar várias coisas aqui também. Não vou me estender muito aqui no carrossel de imagem, porque é uma coisa, é uma parada bem simples mesmo, não tem muito segredo, tá? Aqui em estilo, você consegue definir aqui a posição das setas de navegação. Por exemplo, agora que está fora, como as setas são brancas, teria que colocar uma cor nelas aqui em preto, ó. Mas fica bem mais legal assim quando as setas estão aqui dentro, né? As imagens você consegue definir uma borda para essas imagens, tá? Uma borda, por exemplo, sei lá, vermelha assim, fica legal também, né? Deixar pro padrão mesmo, e o arredondamento da imagem você consegue fazer também. Aí arredonda de todos, né? De todos os slides. Eu acho mais interessante se você usasse esse carrossel de slide, cara, com todas as imagens aqui da mesma proporção, né? Por exemplo, essa imagem aqui, ela é uma imagem bem grande, né? Tem 2500 pixels por 1700, né? Mas você poderia fazer, de repente, todas aqui com o mesmo
com a mesma dimensão, né? Que ficaria bem mais legal, não ficaria essa margem aqui inferior desnecessária, tá? E vamos passar aqui também pela galeria básica, né? É uma galeria aqui onde você consegue fazer aqui seus... Vamos excluir aquela coluna ali. Essa galeria aqui você consegue fazer meio que um portfólio, ó. Vou deixar incompleto. Vamos adicionar umas imagens aqui de novo. Puxar umas imagens aleatórias. Criar uma nova galeria com elas e inserir essa galeria. Você consegue fazer aqui, né? Como se fosse um portfólio. Tem uma landing page que utiliza essa galeria de imagens. Deixa eu puxar aqui, por exemplo. Ó. Tem a de arquiteto. A gente utilizou uma galeria de imagens aqui, ó. Projetos, a gente fez essa galeria aqui, né? Com imagens aqui todas da mesma proporção, né? Você consegue perceber. E aí sempre que você clica numa dessas imagens, abre aqui, né? Para você visualizar de uma melhor forma. Isso aqui você consegue definir aqui, né? O link, o arquivo de mídia, por exemplo. Então sempre que a gente clicar aqui vai abrir a mídia, né? Que seria a imagem. E aí você consegue definir algumas outras coisas aqui também, como o arredondamento das imagens. Aí vai arredondar de todas aqui, né? Você consegue ocultar as legendas, né? Que seriam os nomes das imagens. Você consegue dar um espaçamento maior aqui, né? Entre elas, por exemplo. Não é recomendado que todas as imagens sejam realmente da mesma proporção para não ficar esses espaçamentos todos aqui e tal. Mas é um elemento bem interessante para você fazer portfólios aí, né? Dos seus trabalhos, etc. Fica bem legal, tá? E aí tem alguns outros aqui também, ó. Por exemplo, tem essa lista de ícones que, se não me engano, a gente passou, né? Por essa lista de ícones no vídeo sobre os ícones aqui do Elementor. E também não tem muito segredo, aqui vai ter esses itens para você consegue editar, tá? Por exemplo, você consegue colocar aqui um número de telefone e tal. Aí o ícone aqui você troca pro fone, por exemplo. Isso aqui é só uma forma de usar essa lista de ícones. Durante as landing pages aqui tem várias maneiras. Aqui nessa parte de contato, ó, você consegue perceber que é uma lista de ícone, tá? Isso aqui é uma lista de ícone, né? Tem um ícone aqui do WhatsApp, com o número de WhatsApp, etc. É dessa forma que você consegue trabalhar aqui com essa lista de ícone. E na parte de estilo você consegue editar aqui o ícone, né? A cor dele, o alinhamento, etc. Da mesma forma que você faz com os textos, com os ícones já padrões fora da lista, né? Você consegue editar aqui. O texto também você consegue editar como se fosse um título, um texto padrão mesmo. Editar a tipografia, o peso, né? Se você quiser aqui sublinhar eles, você consegue fazer aqui também. Beleza? Tem o contador. O contador é um elemento bem legal para você fazer ali, colocar números da sua empresa na sua landing page. Fica bem legal, né? Tem algumas formas aqui que a gente já fez. Por exemplo, a gente fez aqui nessa landing page de marcenaria, se não me engano. Tem aqui. Não é nessa landing page. Cara, em qual landing page foi que a gente usou esse contador? Foi na... Cadê aqui? Foi na fisioterapia. A gente utilizou esse contador. Aqui, isso mesmo, ó. Consegue perceber que os anos de experiência, que os números vão subindo, né? Aí a gente definiu aqui esse mais como depois, né? Vamos até editar essa página aqui com o elemento para mostrar para vocês. Aqui, beleza. Esse elemento aqui é um contador, tá? Aqui, ó, contador. E aqui você consegue definir, né? Por exemplo, alterar o número final aqui para 6, por exemplo. São 6 anos de experiência que você tem, então você coloca aqui 6. Você pode colocar 12 mesmo, que tava aqui, né? Caraca, 126 anos. É foda. Mas é isso. O número inicial você consegue editar aqui também, de qual número vai a partir de qual número vai começar a ser contado. Por exemplo, se você quer comece do 10 e vá pro 12, ou se comece do 0 e vá pro 10, você consegue também.
O prefixo do número é o número é o item que vem atrás. Então, por exemplo, se eu colocar isso aqui, vai vir assim atrás. Você pode colocar o mais depois ou o mais assim. Por exemplo, né, antes. Né. Prefiro deixar em depois mesmo. No problem. A duração da animação você consegue prolongar aqui ou diminuir, né, se você quiser. Por exemplo, se eu for aumentando aqui e colocar em 5.500, agora os números vão subindo bem devagarzinho, né? Bem mais lento do que estava antes, né? Vou deixar em 2.000 mesmo. Um separador milenar, né? A gente deixa 100 mesmo, tem algumas opções aqui. Na verdade eu nem sei o que isso aqui faria, né? Eu vou deixar ocultado. E aqui o título é o texto que aparece aqui embaixo do contador, né? Você consegue editar aqui, por exemplo, 12 mais unidades, por exemplo, você consegue fazer, né? Vou deixar anos de experiência mesmo. E aqui na parte de estilo você consegue editar como se fosse um título aí mesmo, né? Um, um texto, etc. Você consegue editar aqui a fonte que você está utilizando, o tamanho dessa fonte, né? A cor aqui você consegue editar, tudo isso sem problema, tá? Você consegue perceber que esse contador aqui, a gente fez uma configuração com ele aqui, a gente mexeu bastante na parte de margem, né? A gente adicionou aqui um padding de 20 para esse contador, diminuiu aqui as margens na esquerda, aumentou na direita e, né, deu uma super diminuída na margem superior aqui para ele subir até aqui, né? Mas é uma configuração que a gente fez esse contador ter um fundo também, porque aqui na parte de estilo não tem como definir um fundo para o contador, né? Ele fica assim dessa forma aqui mesmo, tá? Aqui os contadores eles estão padrão, tá? Aqui a gente só alterou a cor mesmo, a tipografia, né? E deixamos eles padrões aqui. Mas aqui nesse contador em específico a gente fez uma configuração bem trabalhosa, tá? A gente veio aqui na parte de avançado do contador, definiu um fundo aqui para ele, veio aqui em borda, arredondou as bordas, né? O tipo de borda a gente... quer dizer, a gente não definiu uma borda, a gente só deu um arredondamento aqui, porque como ele está com fundo agora e com padding, então ele fica quadradinho assim, né? Por exemplo, eu dei um padding para ele, né? Então se eu tirar esse padding, ele fica assim dessa forma mais espremida, né? Então eu vim aqui, dei um padding para ele, um espaçamento interno que seria, né? E aqui na parte de borda, eu defini 4 aqui para ele ficar mais arredondadinho aqui nessas arestas. E aqui no layout a gente fez uma gambiarra aqui, né? Muitas das vezes vai ser necessário na hora de você editar na sua landing page, você usar as margens, a sua criatividade mesmo para você fazer algumas coisas aí. E ficam bem legais, tá? Por exemplo, vamos decorar esses números aqui. Menos meio, 655, 310, 50, tá? Sem problemas. Então vamos tirar tudo isso aqui, por exemplo. Ó. Vamos tirar tudo isso. Opa. O contador ele fica assim, né? Dessa forma. E agora a gente vai usar as margens aqui ao nosso favor, né? Vamos fazer esse contador aqui que está aqui embaixo, né? Na coluna. Tá com padding aqui e tal, tá com essa ocupação inteira aqui e tal. Vamos colocar ele aqui no cantinho assim, de uma forma que vai ficar bem bacana, né? Então definir aqui na esquerda um espaçamento de menos 50, não foi? Aqui nessa parte da direita eu defini 310, então você vê que ele já ficou aqui pro ladinho já, né? E agora vamos ir diminuindo essa margem superior aqui, né? Pra ele subindo assim desse jeito, até parar aqui em cima. Né? Aí a gente vai subindo, né? O número final que eu cheguei foi 655, não foi? A gente coloca aqui em menos, acho que nem foi tudo isso, acho que foi um pouquinho menos, assim, 635 vai ficar desse jeito, tá? Você viu como que a gente alterou aqui o contador, só nessa parte de avançada aqui a gente fez várias configurações, deixou ele praticamente, né, a gente deixou ele quase outro elemento, né? Vamos vir aqui no histórico, vamos voltar aqui para quando foi iniciada a edição. E beleza, vamos seguir aqui, né,
Vamos seguir aqui, mas nem todos os contadores você vai precisar fazer isso aqui. Isso aqui é realmente uma peculiaridade dessa landing page de fisioterapia. Mas os contadores aqui, né, tem aqui embaixo também alguns outros contadores. E que estão normais aqui, né? Você não vai precisar fazer essa configuração toda. É só para você, se você quiser fazer dessa forma aqui, né? É dessa forma que você faz. Beleza? E vamos voltar aqui para a landing page de consultoria, onde eu estou fazendo, né, toda essa aplicação. Tem a barra de progresso, né? Até nessa landing page aqui de fisioterapia tem essa barra de progresso aqui, ó. Você consegue fazer também. Aqui também não tem muito segredo. O título basicamente é aqui esse título superior aqui, né? O texto interno é realmente o texto interno. Você consegue alterar aqui a porcentagem até onde vai subir. Você pode ocultar a porcentagem também, se você quiser. E tipo aqui, normalmente a gente deixa padrão mesmo. Aqui em estilo você consegue alterar a cor da barra, né? Você consegue aumentar um pouco a altura interior ali dela. Se aumentar o arredondamento aqui, você consegue também. Vou deixar quadradinho mesmo. O estilo do título você consegue definir aqui também, alterar aqui a fonte do título, alterar o tamanho. Aqui também não tem muito segredo, tá? Se você precisar adicionar uma barra de progresso aí na sua landing page. Tem essa parte de depoimentos aqui também que tem, né? É muito presente nas landing pages, né? Até nessa landing page de consultoria tem aqui embaixo, né, os depoimentos. Aqui, ó. Vamos buscar aqui para ficar mais claro. Você consegue fazer várias configurações aqui nessa parte de depoimentos. Aqui no conteúdo é o depoimento do seu cliente mesmo. Então aqui você adiciona o texto que ele mandou para você, tá? Aqui você pode colocar uma imagem do seu, né? Claro, se ele permitir uma foto do seu cliente, tá? Se for uma empresa, você consegue colocar o logo da empresa aqui, tá? Aqui o nome você define, né? O primeiro nome dele aqui em cima. E o título você pode colocar, por exemplo, quantos anos ele tem. Você pode colocar Renato, 26 anos. 26 anos, você pode deixar da forma que estava ali mesmo, que é com o cargo dele ali. Que seria proprietário da empresa Gama ali, no caso, né? Claro, é um comentário fictício aqui, só para servir como base mesmo. Consegue adicionar um link aqui, se você quiser, por algum motivo. De repente, às vezes a pessoa clicar, abre o Instagram do seu cliente, você consegue fazer aqui, tá? Posição da imagem, você consegue colocar aqui, para a imagem estar em superior, né? E a informação, o nome dele aqui, o nome dele e o título estarem aqui na parte inferior, você consegue definir também, mas eu deixo como nota, visualmente fica bem mais da hora mesmo. O alinhamento aqui é realmente o alinhamento da imagem com o título ali, um título aqui em cima e tal, com depoimento, né, também, se você quiser deixar assim centralizado, aqui na esquerda, você consegue fazer aqui, tá? O conteúdo, aqui você edita a tipografia do seu conteúdo, o texto, aqui você quiser deixar a imagem quadrada, por exemplo, você consegue, o tamanho da imagem você consegue alterar aqui também, tá? Você consegue colocar uma borda na sua imagem, se você quiser. Aqui seria para você editar a cor do nome ali, né? A tipografia aqui também, colocar uma sombra no texto se você quiser. Ó. Por exemplo, já fica uma margem mais pretinha assim ao redor. E aqui o título é a mesma coisa, beleza? E esse ícone aqui, né? Esse aqui na verdade não faz parte do elemento de depoimentos. Aqui esse cochetezinho aqui é um ícone mesmo, tá? Você consegue alterar aqui, ó. É o quote. Só você digitar quote aqui, ó. Quote, que já aparece ele, tá? Para você selecionar. Então você pode adicionar em cima esse ícone em cima do seu depoimento, que fica aqui bem legal também. É bem interessante você adicionar também essa parte de classificação, tá? Que vai gerar aqui essas estrelinhas aqui nativas do Elementor, que seria aqui para você dar, por exemplo, ele teve um feedback aqui de 5 estrelas, por exemplo, né? Ele adorou o seu trabalho, ele adorou o seu produto, você consegue colocar aqui, aí você consegue definir aqui 10 estrelas, por exemplo, aqui ó, a escala de classificação você consegue colocar entre 5 e 10, né? Acho que 10 é demais, eu acho que 5 já tá bom, né? Mas aí, por exemplo, você teve uma recepção não tão boa, você consegue colocar 3 estrelas aqui, alterar, né, na classificação, né? Você consegue editar isso aqui, aí você consegue editar por metade assim também, ó.
Consegue deixar uma estrela meio que quebrada ali, né? Deixar 5 mesmo. Aí o ícone você consegue deixar esse aqui mais... Esse aqui é um pouquinho mais antigo, né? Com essa... Todo... Vamos ver aqui na parte de estilo aumentar aqui pra ficar um pouco mais visível. Você consegue deixar ele aqui com essas... Não tão arredondado, né? Mas uma estrela mais pontiagudinha assim. Ou você consegue deixar mais redondinha assim, mais legalzinha. Tá, o alinhamento aqui é a mesma coisa, você consegue alterar. Título, você consegue colocar um título aqui, cara. Título. Não tem como colocar título aqui também. Interessante, você consegue alterar aqui na cor do texto. A tipografia do título aqui, se você quiser também, né? Não vejo motivo de adicionar um título aqui atrás dessas estrelas, sinceramente. Né? E aqui na cor das estrelas você consegue alterar aqui uma estrela vermelha, né? De repente você... Né? De repente, não sei, estrelas vermelhas aí, né? Bom, você consegue alterar aqui também. Brincadeiras à parte, você consegue alterar aqui também a cor das estrelas, né? Estrelas brancas aqui e tal, fica bem da hora, né? Fica da hora assim com o visual, estrela branca, realmente. Cor não marcada, isso aqui eu não sei o que seria não. Cor não marcada, eu prefiro nem mexer, clicar nessa parte de limpar aqui. A gente nem precisa alterar não, tá? E beleza, vamos continuar falando aqui sobre os elementos. Tem aqui essa parte de... Vamos puxar os principais aqui. Tem essa parte aqui de sanfona, né? Essa parte de sanfona... Aqui, ó, acordeão. Sanfona e acordeão. Essa parte aqui seria aqui das perguntas frequentes, tá? As perguntas frequentes aqui, elas são um acordeão, tá? Aí você consegue colocar os ícones aqui, você consegue colocar o título, por exemplo, a pergunta, e aqui dentro da pergunta a resposta, tá? É bem utilizada para fazer essa parte de FAQ aqui, perguntas frequentes, mas dá para você fazer muita coisa com esse acordeão aqui, você colocar um título, né? E quando a pessoa clicar aparecer um texto, tá? É como você fazer aquela questão do saiba mais, aí quando a pessoa clica no saiba mais aparece o texto assim, fica fica bem legal. E aqui dentro da FAQ você consegue editar tudo aquilo que você já está cansado de escutar, né? Editar a cor do ícone aqui na lateral, editar o conteúdo, né? Colocar um padding aqui no conteúdo. Colocar um padding aqui, por exemplo, se eu colocasse 15, ia ficar bem estreitinho assim, né? Então, deixar 30 que fica mais da hora. E aqui a tipografia, a cor do texto, tudo isso você consegue... A cor ativa aqui no caso seria a cor de quando tá aberto, por exemplo, quando eu abro o texto fica vermelho. E quando eu fecho o texto fica com essa cor aqui meio cinza, né? No caso, deixar tudo da mesma cor mesmo, acho que fica mais agradável, né, aos olhos. Mas você consegue fazer, né, se você quiser alterar aqui, você consegue também. Beleza? Fora, né, a parte da avançada aqui, tudo que você já escutou também, quiser colocar um espaçamento inferior aqui, um espaçamento superior, você consegue definir aqui também, né, um efeito de movimento, uma animação de entrada, né, você consegue ocultar aqui esse FAQ, se você quiser ocultar para o celular, não quer que apareça, você consegue ocultar aqui, né, tudo isso que você já sabe, beleza? E esse elemento de sanfona aqui seria basicamente a mesma coisa do acordeão. A diferença do sanfona, eu vou copiar aqui vou copiar o acordeão, vou colar o estilo aqui nessa FAQ. No caso a FAQ ela já tem até mais bordas assim, ó. Vou até tirar isso aqui. Beleza. Por exemplo, aqui, tá, esse acordeão ele tem uma borda aqui na parte de avançado também, ó. Quando eu colei aqui na sanfona, acabou que colou junto. Aqui em borda, ó, ele tem aqui uma bordazinha, tá? A diferença aqui da sanfona é que você, por exemplo, se você tá com essa primeira pergunta aberta aqui, né, se você abrir essa segunda aqui, ela vai fechar a primeira e abrir a segunda. Aqui no acordeão não. Você consegue abrir essa aqui, abrir essa aqui, abrir essa aqui, tudo junto, tá? E pra mim a principal diferença entre o elemento de sanfona e o elemento de acordeão é que sempre que você entra na página, o elemento de sanfona, a primeira pergunta já vai estar aberta, tá? E de acordeão não, a primeira pergunta vai estar fechadinha aqui, né? E se eu quiser abrir aqui a segunda, vai fechar a primeira, tá? Aqui no acordeão não, você consegue abrir a primeira, abrir a segunda, abrir a terceira, abrir todas que você quiser aí sem fechar as outras, tá? Então eu sinceramente utilizo mais o acordeão do que o sanfona, né? Fica mais legal aqui se as perguntas estiverem todas fechadinhas assim, fica bem mais bacana.
tá? Os ícones sociais aqui seriam ícones sociais, realmente. Aqui tem essa seção sobre nós aqui dessa landing page de consultoria. Ó. Eu posso até excluir esse botão e colocar aqui alguns ícones sociais, né? Que seria para acesso aqui de WhatsApp, Facebook, Instagram. Você consegue definir aqui, ó, por exemplo. Quero alterar aqui o Twitter, quero colocar um ícone de WhatsApp, por exemplo. Você consegue definir aqui, você consegue só clicar aqui nessa parte de ícones sociais, clicar no Twitter, clicar no ícone, pesquisar aqui o WhatsApp, né? Já vai estar disponível para você adicionar. Aí já vem com essa corzinha dele padrão aqui mesmo do WhatsApp, né? Mas você consegue editar isso aqui no estilo, ó. A cor oficial você consegue colocar em personalizar aqui, aí você consegue editar a cor de todas. Se quiser deixar, por exemplo, essa landing page aqui é verde, então se eu quiser deixar todas em verde assim dessa forma, ó, deixar todas em verde assim eu consigo. Às vezes fica até mais harmônico pro visual da landing page, tá? E aí se você quiser adicionar aqui o seu, adicionar o Facebook da sua página aqui, na sua landing page, né, nesse botão, você consegue só clicar aqui no Facebook, aqui no link se altera, tá? E aí aqui as opções de link vai ser as mesmas dos botões mesmo aqui, né? Abrir uma nova janela, abrir no follow, né? O padrão. E é isso, são botões mesmo, são a mesma configuração de botão aqui. Só aqui na parte de estilo que vai ter outras configurações, tipo o tamanho você consegue definir aqui. O padding, por exemplo, eu quero que fique um espaçamento bem pequenininho assim aqui interior. E quero que o espaçamento dele seja maior assim e tal. Quero que o tamanho fique assim, mas quero que o padding seja maiorzão. Tudo isso você consegue editar aqui nessa parte de estilo dos ícones sociais. E aí aqui na parte do ícone ao passar o mouse você consegue definir uma animação aqui, da mesma coisa que é o botão, tá? Por exemplo, o Shirk, sempre que eu passar o mouse, ó, ele vai para trás, assim, dá um efeitinho visual bem interessante. Beleza? E vamos continuar aqui falando, cara. Eu acho que, na verdade, eu acho que era só isso mesmo, né? Tem algumas outras opções aqui, como o HTML. Ah, não, aqui como shortcode, no caso. Esse shortcode aqui, a gente costuma utilizar ele para adicionar reviews do Google na landing page, tá? Aí você tem que baixar um plugin no seu WordPress chamado Widget de Revisão do Google. E aí depois que você baixar esse plugin, vai aparecer algumas configurações lá para você fazer e tal. E aí no final de todas as configurações, né, você colocar lá a sua empresa, seu perfil no meu Google Meu Negócio, configurar as avaliações que você quer que apareça ali e tal, né? Você vai gerar um link para você, aí você puxa aqui esse shortcode para dentro. Por exemplo, vou fazer aqui nessa seção de avaliações, você consegue puxar esse shortcode aqui para dentro e colar o código que vai aparecer para você, que as suas avaliações do Google vão estar linkadas aqui. Né, elas vão estar linkadas direto do Google aqui para a landing page. É bem interessante esse plugin, chama Widget de Revisão do Google. E você faz com o shortcode. Inclusive eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre esse plugin, é bem interessante, né? Às vezes você precisa, em vez de adicionar avaliações manualmente aqui, né? No caso você teria que duplicar essa seção interna se você quisesse colocar mais e tal. Às vezes é mais interessante se você puxasse ali, você linkasse, né, as avaliações do seu Google Meu Negócio aqui para a landing page, tá? É uma função bem interessante. Vou abordar esse plugin no próximo vídeo, sim. Beleza? Chama o Widget de Revisão do Google aí, se você quiser já dar uma olhada. Tem alguns vídeos no YouTube também sobre esse plugin, é um plugin ótimo. E é isso, mas eu acho que é isso mesmo. Tem essa funcionalidade aqui de âncora de menu, por exemplo, ó. Se eu quiser, por exemplo, vou colocar uma âncora aqui nessa parte aqui. Não, vou colocar uma âncora aqui nessa parte de FAQ. Vou colocar uma âncora aqui, ó. E aí eu consigo definir o nome dessa âncora, né, o ID dela. Por exemplo, eu vou colocar FAQ. Cadê? FAQ. E aí eu posso vir aqui nesse texto aqui, por exemplo, ó. Não, nesse texto não. Eu consigo vir aqui nesse título aqui, ó, nesse primeiro título. E aqui o link eu consigo colocar, por exemplo,
Cadê? Hashtag FAQ, né? E aí sempre que eu clicar aqui nesse texto, já que ele está com o link dessa hashtag FAQ, se eu clicar aqui nesse texto, já vai me levar, já vai me ancorar, né, lá para baixo nessa seção aqui, onde está a âncora, tá? Mas você não precisa necessariamente usar esse elemento de âncora aqui para fazer essa função de você clicar em alguma coisa e você ser redirecionada para outra seção da landing page. Você consegue fazer isso simplesmente vindo aqui, né? Por exemplo, se eu vim aqui na seção, vim aqui na parte cadê? Eu acho que aqui em D mesmo. Se eu vim aqui em D, colocar FAQ, por exemplo, como aqui no título tá hashtag FAQ, ó, eu clico aqui nesse título e venho aqui para essa seção, tá? É só você definir aqui o ID de alguma coisa. Essa parte da avançada aqui tem todos os elementos, tá? Por exemplo, vamos fazer aqui nessa parte do Fale Conosco. Eu vim aqui na seção, ou por exemplo, eu posso vir aqui nesse texto, em ID aqui, ó, definir Fale Conosco. Não, colocar só Fale, é porque não pode ter espaçamento. Conosco, assim, ó. Conosco. Fale Conosco, tudo junto. Beleza. E aí eu venho aqui nesse título aqui, por exemplo, se esse título fosse veja a sessão de Fale Conosco. Isso, Fale Conosco. Aí o link, né, pra gente fazer essa âncora, né, pra gente clicar aqui nesse título e o cliente ser ancorado lá para baixo, para onde está, né, o ID. É só a gente vir aqui nessa parte de link, importante colocar o hashtag antes, né, e colocar aqui, Fale Conosco, que é o mesmo nome que eu tinha colocado lá naquela seção, naquele texto, né, na verdade coloquei no texto. E é só você clicar aqui e beleza, você é ancorado aqui pro texto, né. Mas eu acho que é melhor você colocar essas âncoras aqui na seção, porque quando a gente é arrastado, a gente é trazido aqui bem para essa borda aqui mesmo, então acaba mostrando mais as avaliações do que o texto aqui no caso, né? Então talvez seja melhor você fazer essa âncora aqui na seção, né? Clicar na seção e colocar o ID aqui, né? Da mesma forma que eu fiz aqui com esse texto, colocar o ID de Fale Conosco e depois colocar onde você quiser o link de hashtag Fale Conosco, que você vai fazer essa âncora aí, tá? Vamos redefinir todas essas alterações que eu fiz aqui nessa landing page para esse vídeo, cara. Só a gente vir aqui no histórico, colocar aqui de quando a edição foi iniciada. Beleza? Opa, deixa eu dar um Ctrl C. Beleza? E eu acho que é isso, eu acho que eu consegui passar nesse vídeo aqui, nossa, demorou, mas a gente conseguiu passar aqui por todos os elementos que a gente não tinha falado antes, tá? E aí você consegue explorar aqui algumas outras coisas se você quiser, esse caminho de texto que gera um texto todo curvo aqui pra você, colocar na sua landing page se você quiser. Você consegue pesquisar sobre alguns outros desses elementos aí também, né? Parte curioso mesmo, é assim que a gente aprende as coisas, é sendo curioso, puxando aqui. Pô, o que esse alerta aqui? Você puxa aqui pra dentro da sua landing page, você consegue ver o que é e tal. Consegue ver algumas configurações de edição que você consegue fazer e tal. Seja curioso mesmo, procure aí no Elementor configurações que você vai achar, tá? E se você fizer alguma coisa que você não quer, né? Você quer desfazer o que você fez, só você vir aqui nessa parte de histórico e desfazer, tá? Ou apertar o Ctrl Z aí que você desfaz também. Beleza? Eu acho que é isso. Conseguimos passar aqui por todos os elementos que a gente não tinha falado antes. Show de bola.